Existe algo que você faz todo sábado que enfraquece diretamente o poder de Satanás sobre a sua vida. Algo tão simples que você talvez nem perceba o impacto espiritual disso. Algo que, quando feito com fé e obediência, cria uma barreira invisível entre você e as forças das trevas. E o inimigo odeia isso. Ele odeia profundamente. Porque cada vez que você faz essas três coisas, você está declarando guerra espiritual contra ele. Ellen White viu isso. Ela recebeu luz sobre o poder real que existe na guarda correta do sábado. Não é superstição, não é misticismo. É uma verdade espiritual profunda. Quando você guarda o sábado da forma que Deus planejou, você está ativando proteção divina, você está fortalecendo o seu caráter e você está enfraquecendo o domínio do inimigo sobre a sua vida. Hoje, você vai descobrir quais são essas três coisas. Você vai entender por que Satanás treme quando o povo de Deus honra o sábado. E mais importante, você vai aprender como fazer essas três coisas de forma consciente, intencional e poderosa. Se você quer viver em vitória espiritual, se você quer enfraquecer as estratégias do inimigo contra você, se você quer experimentar o verdadeiro poder do sábado, este vídeo é para você. Fique até o final, porque cada revelação aqui pode mudar completamente a sua forma de viver o dia sagrado. E se esta mensagem está despertando algo no seu coração agora mesmo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui, toda semana, nós conversamos sobre verdades profundas e práticas da Palavra de Deus e dos escritos inspirados de Ellen White. Mensagens que vão fortalecer a sua fé e te preparar para o grande conflito. Você não vai querer perder nenhum vídeo. Agora, antes de revelarmos as três coisas, precisamos entender algo fundamental. Por que o sábado incomoda tanto Satanás? O que há nesse dia que gera tamanha oposição espiritual? A resposta está na origem do grande conflito. Satanás não se rebelou contra Deus por causa de poder. Ele se rebelou por causa de adoração. Ele queria ser adorado no lugar de Deus. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para a sua vida. Se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus em tudo, inclusive na forma como se alimenta, se quer abandonar hábitos que prejudicam o corpo e o espírito e aprender a viver de acordo com os princípios da reforma de saúde, este é o seu momento. Eu preparei para você o e-book Como se tornar vegetariano em 90 dias, com as dicas de Ellen White. Um guia completo e espiritual, criado especialmente para ajudar você a transformar sua alimentação e se aproximar mais de Deus. Neste e-book, você vai aprender de forma simples, prática e inspirada como mudar sua rotina alimentar, o que começar a evitar, como substituir os alimentos de forma saudável e como manter uma comunhão diária com Deus durante esse processo. E ainda, ao adquirir o e-book, você vai receber 3 bônus incríveis, 43 sobremesas veganas, mais de 100 receitas vegetarianas. O seu caminho para se tornar vegetariano. Tudo isso por um valor simbólico, apenas R$ 29,90, podendo pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas comprando um material. Você estará dando um passo de fé, escolhendo glorificar a Deus através da sua alimentação e apoiando a pregação do Evangelho da Saúde. Então clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e comece hoje mesmo sua jornada de 90 dias para se tornar vegetariano com as orientações da profetisa Ellen G. White. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e cada refeição pode ser um ato de adoração. E o sábado é exatamente isso, o dia de adoração ao Criador. O dia em que você declara publicamente que Deus é o seu Senhor, o seu Criador, a autoridade máxima sobre a sua vida. Quando você guarda o sábado, você está dizendo ao universo: eu não adoro o dinheiro, porque eu paro de trabalhar.
Eu não adoro o entretenimento, porque eu separo esse dia para Deus. Eu não adoro a mim mesmo, porque eu submeto a minha vontade à vontade divina. Eu adoro somente ao Criador. E isso enfurece Satanás, porque cada sábado guardado é uma vitória de Deus sobre ele. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 349, diz: a observância do sábado enfraquece o poder de Satanás sobre o povo de Deus. Enfraquece. Não apenas incomoda, não apenas irrita, enfraquece. Isso significa que quando você guarda o sábado, você está literalmente reduzindo a influência que o inimigo tem sobre você. Você está cortando os fios invisíveis que ele usa para te manipular, te enganar, te afastar de Deus. Você está criando uma fortaleza espiritual ao redor da sua vida. Mas isso não acontece automaticamente. Não é mágica. Não basta simplesmente estar em casa no sábado. Existem 3 coisas específicas que você precisa fazer para ativar esse poder espiritual. E vamos descobrir agora quais são elas. A primeira coisa que Satanás odeia é quando você escolhe descansar no sábado, mesmo quando poderia ganhar dinheiro. Pode parecer simples, mas é uma das batalhas espirituais mais intensas que você vai enfrentar, porque o mundo inteiro gira em torno do dinheiro. A economia não para, as oportunidades não esperam. E então vem a tentação. Se eu trabalhar só este sábado, eu ganho o dobro. Se eu abrir a loja só hoje, eu fecho o mês. Se eu aceitar esse projeto que exige sábado, eu conquisto a promoção. E o inimigo sussurra: Deus vai entender. É só desta vez. Você precisa desse dinheiro. Sua família depende disso. Seja razoável. Seja prático. Não seja radical. Mas quando você diz não, quando você escolhe obedecer a Deus, mesmo que isso signifique perder oportunidades financeiras, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Você está declarando: eu confio em Deus mais do que eu confio no dinheiro. Eu acredito que Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu não preciso desobedecer para sobreviver. E isso é uma declaração de fé tão poderosa que Satanás recua, porque ele sabe que não consegue dominar alguém que confia completamente em Deus. Ele sabe que a sua arma mais poderosa, o medo da falta, a insegurança financeira, não funciona em você. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14, se desviares o teu pé do sábado, então te deleitarás no Senhor. Desviar o pé do sábado significa não pisar nele. Significa não profaná-lo com trabalho, com negócios, com busca de lucro. E a promessa é clara. Então te deleitarás no Senhor. Isso significa que quando você obedece, Deus se manifesta na sua vida de forma especial. Ele derrama bênçãos, Ele abre portas, Ele multiplica recursos, Ele faz o impossível. Imagine por um momento a seguinte cena. É sexta-feira à tarde. Você recebe uma proposta de trabalho para o sábado. O pagamento é excelente. Você está precisando. A tentação é enorme. Mas você respira fundo, ora e diz: não, obrigado, eu não trabalho no sábado. Então você desliga o telefone. E por alguns segundos vem o medo. E se eu perdi minha única chance? E se não aparecer outra oportunidade? Mas aí o sábado chega, você descansa, você adora, você confia. E na semana seguinte, uma porta se abre, um projeto melhor aparece, uma bênção inesperada chega. E você percebe: Deus honrou a minha obediência, Ele me protegeu, Ele me abençoou. E você entende que nunca, jamais, valeria a pena trocar a bênção de Deus por dinheiro. Essa é a primeira coisa que enfraquece Satanás. A sua escolha de confiar em Deus acima da segurança financeira. A segunda coisa que Satanás odeia é quando você se reúne com outros crentes para adorar a Deus no sábado. Satanás adora cristãos isolados. Ele ama quando você decide que não precisa de igreja, que você pode adorar sozinho em casa, que você não precisa de comunhão. Porque ele sabe que um carvão sozinho apaga rápido.
mas vários carvões juntos mantêm o fogo aceso. Quando você vai à igreja no sábado, você não está apenas cumprindo uma obrigação religiosa, você está participando de algo muito maior, a adoração coletiva ao Criador. Você está se unindo a milhares, a milhões de pessoas ao redor do mundo que no mesmo dia estão declarando lealdade a Deus. E isso cria uma força espiritual coletiva que o inimigo não consegue quebrar. Pense nisso. Satanás pode atacar um cristão sozinho. Ele pode plantar dúvidas, pode sussurrar mentiras, pode fazer você se sentir fraco e incapaz. Mas quando você está reunido com irmãos que cantam as mesmas verdades, que oram as mesmas orações, que creem nas mesmas promessas, a força é multiplicada. O poder é coletivo. A fé é contagiante. Ellen White, no livro Eventos Finais, página 217, diz: a fidelidade no sábado distingue os que permanecem leais a Deus no grande conflito. Permanecem leais. Não apenas começam leais, permanecem. E sabe como você permanece? Fortalecido pela comunhão com outros que também estão firmes. Quando você vê irmãos que enfrentaram lutas piores que as suas e continuam fiéis, você se fortalece. Quando você ouve testemunhos de vitória, você se enche de esperança. Quando você canta em conjunto, você sente a presença de Deus de forma especial. Satanás odeia isso. Ele odeia ver o povo de Deus unido. Ele odeia ver famílias inteiras reunidas para adorar. Ele odeia ver jovens, adultos, idosos, crianças, todos juntos, no mesmo dia, declarando que Deus é digno de toda honra e louvor. E por isso, ele faz de tudo para te impedir de ir à igreja. Ele manda cansaço, ele manda preguiça, ele manda desculpas. Ele sussurra: você está cansado, descanse em casa. O sermão vai ser chato. As pessoas são hipócritas. Você não precisa disso. Mas quando você resiste a essas mentiras e vai mesmo assim, quando você se levanta, se arruma, sai de casa e vai encontrar com o povo de Deus, você está derrotando uma estratégia do inimigo. Você está dizendo: eu não vou me isolar, eu não vou enfraquecer. Eu pertenço ao corpo de Cristo e juntos nós somos fortes. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui e pedir algo a você. Se você tem ido à igreja todo sábado, se você tem se reunido com outros crentes para adorar, deixe um comentário agora dizendo: eu fortaleço o povo de Deus, porque o seu testemunho pode encorajar alguém que está pensando em desistir, alguém que está se sentindo sozinho, alguém que precisa ver que não está lutando essa batalha sozinho. A terceira coisa que Satanás odeia é quando você usa o sábado para testemunhar e fazer o bem. Muitas pessoas acham que o sábado é apenas para descansar e ir à igreja. E sim, essas coisas são importantes. Mas o sábado também é o dia perfeito para fazer o bem, para visitar doentes, para consolar enlutados, para ajudar necessitados, para compartilhar esperança, para testemunhar da bondade de Deus. Jesus fazia isso. Ele curava no sábado, ele libertava no sábado, ele ensinava no sábado. E os fariseus o criticavam dizendo que ele estava profanando o dia sagrado. Mas Jesus respondia: é lícito fazer o bem no sábado. E então ele continuava transformando vidas. Quando você usa o sábado não apenas para receber bênçãos, mas para ser bênção, você está multiplicando o impacto espiritual desse dia. Você não está apenas fortalecendo a sua própria fé, você está fortalecendo a fé de outros. Você não está apenas se protegendo da influência do inimigo, você está libertando outros que estão sob ataque. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 11: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. A palavra do testemunho. Isso significa que a sua história de fé, de obediência, de vitória, tem poder espiritual. Quando você testemunha, quando você conta o que Deus fez por você, quando você compartilha a esperança, você está vencendo o inimigo. Porque ele vive de mentiras.
E o testemunho é a verdade viva que destrói as mentiras dele. Imagine por um momento que você visitou alguém no sábado. Alguém que estava desanimado, deprimido, prestes a desistir da fé. E você orou com essa pessoa. Você leu a Bíblia com ela. Você compartilhou a sua própria história de como Deus te sustentou em momentos difíceis. E no final, essa pessoa te olha com lágrimas nos olhos e diz: obrigado, eu precisava ouvir isso. Eu não vou desistir. Naquele momento, você não apenas abençoou aquela pessoa, você derrotou o inimigo, porque o plano dele era destruir aquela vida. Era fazer aquela pessoa se afastar de Deus, era roubar a fé dela. Mas você chegou, você testemunhou, e a luz venceu as trevas. Satanás odeia isso. Ele odeia quando o povo de Deus não fica passivo, mas age. Quando não apenas recebe bênçãos, mas distribui. Quando não apenas guarda o sábado para si, mas usa esse dia para expandir o reino de Deus. Agora, vamos ser muito práticos. Como você pode aplicar essas 3 coisas a partir deste sábado? Primeira coisa, faça um compromisso firme de nunca trocar o sábado por dinheiro. Não importa a oportunidade, não importa o valor, não importa a pressão. Diga a si mesmo: eu confio em Deus, Ele vai suprir. E então viva essa confiança. E toda vez que uma oportunidade financeira no sábado aparecer e você disser não, agradeça a Deus por te dar força para obedecer. E então observe como Ele vai honrar a sua fidelidade. Segunda coisa, não falte à igreja, mesmo quando você estiver cansado, mesmo quando o tempo estiver ruim, mesmo quando não tiver vontade, porque a sua presença importa. Ela fortalece você e fortalece os outros. E quando você se reúne com o povo de Deus, você está participando de algo muito maior do que você consegue ver. Você está travando uma guerra espiritual invisível. E a sua presença é uma vitória. Terceira coisa, use pelo menos uma parte do sábado para fazer o bem. Ligue para alguém que está sozinho, visite alguém que está doente, ore com alguém que está em luta. Compartilhe uma mensagem de esperança. Não deixe o sábado ser apenas sobre você. Faça dele um dia de bênção para outros também. E quando você fizer essas 3 coisas, algo poderoso vai acontecer. Você vai sentir a diferença espiritual. Você vai perceber que as tentações estão mais fracas, que os ataques do inimigo estão menos eficazes, que você está mais forte, mais firme, mais confiante, porque você estará fazendo exatamente aquilo que enfraquece o poder de Satanás sobre a sua vida. Agora, eu preciso te dizer algo muito importante. O sábado não é proteção mágica, não é um amuleto, não é superstição. O poder do sábado está na obediência, está na fé, está na escolha consciente de honrar a Deus acima de tudo. Você pode estar em casa no sábado e ainda assim estar espiritualmente vulnerável se o seu coração não estiver entregue a Deus. Mas quando você guarda o sábado com amor, com reverência, com intenção espiritual, você ativa a proteção divina. Você cria uma fortaleza ao redor da sua vida. E o inimigo não consegue penetrar. Ellen White disse que a observância do sábado enfraquece o poder de Satanás. Mas observe, ela disse observância, não apenas presença. Observância significa atenção, significa cuidado, significa zelo espiritual. Significa que você não está apenas cumprindo um ritual, mas vivendo uma realidade espiritual profunda. Então, toda vez que o sábado chegar, lembre-se, este não é apenas mais um dia. É o dia em que você declara guerra contra as trevas. É o dia em que você fortalece a sua armadura espiritual. É o dia em que você enfraquece o domínio do inimigo sobre a sua vida. E quando Satanás vier te tentar durante a semana, quando ele vier sussurrar mentiras, plantar dúvidas, oferecer atalhos, você vai se lembrar do sábado. Você vai se lembrar de que você escolheu obedecer a Deus.
Você vai se lembrar de que você está do lado vencedor e você vai resistir, porque o sábado te fortaleceu. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você está percebendo o poder real que existe na guarda do sábado, eu quero te pedir algo. Deixe o seu like agora, porque isso mostra que você está levando a sério essa verdade. E também ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam entender o que você acabou de entender. Agora, eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine a seguinte cena. É sábado de manhã, você está indo para a igreja e ao seu redor, invisível aos seus olhos, há anjos. Eles estão te protegendo, eles estão te fortalecendo e as forças das trevas estão recuando, porque você está fazendo exatamente aquilo que enfraquece o poder delas. Você não está sozinho nessa batalha, você nunca esteve, e toda vez que você honra o sábado, toda vez que você obedece mesmo quando é difícil, toda vez que você escolhe Deus acima do dinheiro, da conveniência, do conforto, você está ativando exércitos celestiais a seu favor. Isso não é fantasia. É realidade espiritual. O grande conflito é real. As forças do bem e do mal estão em guerra. E o sábado é um dos campos de batalha mais importantes dessa guerra. Porque é o dia em que você declara de que lado você está. E Ellen White disse que a fidelidade no sábado distingue os que permanecem leais a Deus no grande conflito. Distingue. Isso significa que, no final, quando tudo estiver sendo testado, quando a pressão for máxima, quando a perseguição vier, aqueles que foram fiéis no sábado serão os que permanecerão firmes. Porque a fidelidade não se constrói da noite para o dia. Ela se constrói semana após semana, sábado após sábado, escolha após escolha. E se você está sendo fiel agora, nos dias de paz, você será fiel depois, nos dias de tempestade. Então, use este sábado para fortalecer a sua fidelidade, não apenas para descansar o corpo, mas para fortalecer o espírito, não apenas para ir à igreja, mas para se unir ao exército de Deus, não apenas para receber, mas para ser instrumento de bênção. E quando o sábado terminar, quando o sol se pôr no sábado à noite, agradeça a Deus. Agradeça porque você venceu mais uma batalha, porque você enfraqueceu o inimigo mais uma vez, porque você se fortaleceu espiritualmente. E então se prepare para a próxima semana, sabendo que você não está desarmado, você está protegido, você está fortalecido, você está vitorioso. Antes de você ir, eu quero que você deixe um comentário. Conte para mim. Qual dessas 3 coisas você já faz e qual você precisa começar a fazer com mais intencionalidade? Sua resposta pode inspirar outra pessoa que está assistindo. Que Deus fortaleça o seu coração. Que Ele te dê coragem para honrar o sábado com tudo o que você é. E que você experimente, semana após semana, o poder real que existe quando você obedece. Porque isso enfraquece o inimigo e fortalece você. Até a próxima semana. E lembre-se, o sábado é sua arma espiritual. Use-a com fé.